Bom dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet e na TV Osasco. Hoje conversa aqui conosco, ele que é coordenador da macro-região Osasco da CUT, da macro-região Osasco do PT também, o Valdir Fernandes. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Luciano. O Luciano Leite, que nos acompanha, Luciano Rodrigues agora, né, Luciano? Verdade. Bom dia a todos e a todas, é um prazer e um privilégio estar na tua casa, no teu escritório novamente. Tem muita gente que também nos observa até do smartphone, né? Que agora as tecnologias conseguem fazer com que essa mídia fique mais democrática. Então, antigamente a gente só poderia falar sobre questões políticas ou de interesse da comunidade numa rede oficial de televisão, por exemplo. E a gente tinha o Tafarel, a TV Record, né? Que era a rede pública e Record não, a Cultura, né? Cultura. Fundação Padre Anchieta, que era a TV que deveria atender a comunidade no estado de São Paulo, né? Mas, graças a Deus, nós estamos numa outra era, numa outra geração, né? Praticamente. E a informática, a democratização desses meios de comunicação nos trouxeram a internet, os portais aí abertos, e a gente consegue agora ter esse espaço de comunicação com o trabalhador, com você, de uma forma mais democrática mesmo. Lembrando que além dos smartphones, o internauta acompanha através de www.tvosasco.com.br e também pelo canal 6 da NET, a transmissão aqui ao vivo. Mas pela internet há a possibilidade também de interagir com o nosso programa e deixar lá sua mensagem, né, em www.tvosasco.com.br. Mas vamos conversar aqui com o Valdir, que recém assumiu. Eu chamei de macro-região da CUT, mas não é bem assim que chama, né? Regional da CUT Osasco, não é isso, Valdir? Isso, subsede CUT Osasco. Subsede CUT Osasco. É quase a mesma formatação na macro do PT que nós utilizamos, né? A macro abrange mais alguns municípios, e a subsede não. Mas aí, Jefferson, nós fomos eleitos no último Secult, né? Que aconteceu no dia 16 a 19 de maio, na cidade de Serra Negra. Recente agora? Recente. Foi eleito agora e tomei posse, bem dizer, no sábado mesmo, dia 19, né? E a Aninha, que é minha antecessora, eu brinco bastante, eu falo que era minha chefe agora, né? Ela não tinha mais você. E eu assumi a subsede da CUT Osasco. Agora, a Aninha, que era inclusive diretora, né? É diretora dos sindicatos comerciários, né, Luciano? Exato, a Ana Ana Rapini. Ana Rapini, né, é diretora também do nosso sindicato, fez um bom trabalho aí nesse último mandato. Até por ser mulher, tem uma série de outras dificuldades, né? Você observa, Jefferson, que a mulher no meio político ela tem uma dificuldade maior de ascender os seus espaços, né? Daí você observar aqui o Valdir agora também, como ele é representante da macro-região, ele percebe que só tem uma mulher lá em Cajamar, candidata a prefeita, né? Que é a Paula Ribas, né? Não sei se mantém essa formatação mesmo, ou se tem mais alguma mulher que conseguiu furar o bloqueio masculino e chegar aí ao cargo para disputar as prefeituras, né? Nas duas frentes, né? Tanto no sindicalismo quanto na política, as mulheres ainda estão ocupando seu espaço, precisam ocupar melhor esse espaço, né? Sem dúvida. Se você pega o partido, né, o PT na região, nós temos duas vereadoras, que é a Maura de Jandira e a vereadora Ná, da cidade de Budas Artes, né? E tem uma conquista, Jefferson e Luciano, que a CUT avançou nesse último congresso, que é a equiparidade entre sexos, né? Agora, no próximo congresso da CUT, deve ser aprovado no CONCUT agora, que é o Congresso Nacional da CUT, deve ser aprovada a paridade entre homens e mulheres. Então, na próxima direção, obrigatoriamente, terão que haver 50% de mulheres e 50% de homens, né? Então, acho que é um avanço, as mulheres estão tomando espaço na política. Eu brinco bastante, né? Que eu estou amando das mulheres. Porque quem manda lá em casa é a minha esposa, quem manda nos sindicatos bancários é a presidenta Gilvânia, e o Brasil também é governado por uma mulher, né? É a presidenta Dilma, né? A presidenta Dilma. Eu acho que foram avanços significativos e a CUT, mais uma vez, né, Luciano, diferencial perante as demais centrais, né? Avançou na questão LGBT, avançou na questão dos municipais, né? Aprovamos no último Secult, nós estamos aguardando com o CUT para disparar uma campanha aí na questão dos servidores públicos, né? Que são um povo muito sofrido, trabalhador muito sofrido, em todas as esferas, tanto federal como estadual e municipais. Né?
Pois é, no programa passado nós recebemos aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Osasco, que colocou para a gente essa dificuldade que é fazer sindicalismo, fazer mobilização no serviço público, tem uma série de regras específicas, uma série de dificuldades. Né? Agora, a CUT, historicamente, tem uma relação mais próxima com o seu servidor, né? Com o servidor filiado à CUT, não é isso? Sim, bastante. Nós avançamos bastante, né? Inclusive na última gestão da companheira Aninha, né, que eu chamava assim, por questão de ter um carinho por ser mulher, ela avançou bastante. Nós conquistamos o sindicato nos municipais de Taboão da Serra, né? Está discutindo outros sindicatos. Inclusive a CUT, Jefferson, ela tem uma plataforma da classe trabalhadora, ao qual nós, diante da subsede da CUT Osasco, nossa ideia é levar essa plataforma para todos os candidatos a prefeito. PT, PSDB, Democratas, todos. O que seria essa plataforma? A plataforma estabelece algumas regras. Quais são essas regras? Valorização do servidor público, que é muito realmente, o serviço público é um pouco estressante, né, Luciano? Então, valoriza essa questão. A questão também de você discutir as campanhas salariais, porque no meio público é diferente. Você não discute campanha salarial na database. Você tem que discutir a campanha salarial na construção do orçamento que é aprovado pelas câmaras. Se não está aprovado na Câmara o orçamento, não tem por que você fazer campanha salarial fora desse eixo, né? Isso para todas as esferas, federal, estadual e municipal. Então, a nossa ideia é que avancemos perante esses sindicatos, né, principalmente os da CUT, que nós vamos focar agora, e depois, sim, tentar ajudar outros sindicatos, porque a CUT, né, o Luciano conhece muito bem, o princípio da CUT é ajudar o trabalhador, independente de central, respeitando os limites de cada central. A ideia é essa, né, discutir com os prefeitos a melhoria do serviço público, a valorização do funcionário público, enfim, plano de cargos, carreiras e salários, que muitas prefeituras você chega, você percebe que existe muita terceirização, né, Luciano? É muita terceirização na prefeitura, e às vezes o servidor fica deixado de lado. Né? A nossa ideia, enquanto CUT, é isso, é levar essa plataforma e tentar arrancar dos candidatos o compromisso de valorizar o funcionalismo público. Pois é, você falou uma coisa, senhor? Para as pessoas que estão nos assistindo, né, entender um pouquinho como nós atuamos. Né? Você percebe que o papel do movimento sindical hoje, ele não se restringe à negociação coletiva somente. Quando a gente fala, olha, nós temos mais 50%, agora de 30% nós temos que ter 50% de mulheres. O que isso muda, por exemplo? Muda porque a mulher ela tem um olhar para o ser humano diferente mesmo. Então é claro que ela vai pensar, por exemplo, na educação, ela vai pensar em outros aspectos que, para nós que nós temos uma dificuldade até genética, né, de trabalhar com mais minúcia. Né? É o cuidado com as pessoas. Isso é um avanço para nós nesse sentido. E aí você pega a central, ela faz não a disputa política de uma forma apenas a fazer com que as pessoas que são do nosso campo de esquerda, elas tenham uma ascensão e ocupem espaços de verdade. Mas a gente faz a disputa na sociedade para garantir melhores condições de vida, de saúde, segurança, alimentação, transporte. Então tudo isso está envolvido nas preocupações do movimento sindical. Por isso que o Valdir ele falou sobre o congresso da CUT que aconteceu. Então o congresso ele trata de todas essas questões. E aí você elege pessoas com a responsabilidade de fazer com que essas políticas que foram definidas no congresso, elas sejam aplicadas na prática. Por exemplo, nós tivemos também um congresso do nosso ramo, que é Comércio e Serviços. E agora eu sou coordenador para o Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo e São Paulo. Então, essa região são 4 estados que eu fico responsável por fazer acontecer políticas afirmativas que vão de encontro com a necessidade da categoria e da população, né, desses 4 estados. Da mesma forma, o Valdir ele veio, por exemplo, para uma coordenação de subsede, ele sendo um diretor de um sindicato de bancários, mas com a responsabilidade de ter um olhar para todas as categorias, para todos os movimentos sociais, né, para toda a sociedade organizada e fazer com que as políticas que são necessárias para o crescimento do país como um todo, eles sejam verdade aqui na nossa região também. Né? Então, esse é um pouco do papel da coordenadora da subsede. Né? Sempre com o olhar do direito do trabalhador, né? De assegurar direitos e garantias aos trabalhadores. Né? A luta principal é essa. Né? Só que aquilo que o Luciano bem disse, você não pode restringir. Né? Uma campanha dos municipais, por exemplo, você tem que fazer discussão, uma construção do orçamento da prefeitura. Outras categorias, e aí o Luciano tem razão, e nós vamos buscar isso, tentar fazer essa integração com outras categorias.
E o princípio da CUT é essa, além de você buscar a questão do salário, né, também as questões das condições de vida, de trabalho, no local de trabalho, e claro, abrangindo outras categorias. Não conheço muito as demais categorias, mas eu estou me esforçando bastante, Luciano, para buscar esse entendimento. E aquilo, as pessoas que me conhecem, Jefferson, elas sabem do trabalho que eu faço. Né? Inclusive, ontem mesmo, nesse feriado todo, né, tivemos um feriado prolongado, estive trabalhando, ontem estive na cidade de Imbuguaçu, né, conversando com os trabalhadores lá. Hoje estou aqui na TV Osasco, no programa TV Secor, e a nossa agenda permanece. Mas a minha intenção, Luciano, realmente é conhecer um pouco mais das categorias e realmente trabalhar, que é um dos princípios nossos. Agora, você falou da plataforma dos trabalhadores que vai ser entregue para os prefeitos, imagino que fala de outras questões relativas ao mundo do trabalho também, não só dos servidores, não é isso? Mas isso marca uma diferenciação, uma mudança na atitude no movimento sindical em relação à política, né? Aquele pensamento, existia um pensamento lá atrás, sindicalismo é uma coisa, mistura com política. Não é mais bem assim, né? Você percebe, o nascimento da CUT se deu nessa questão, né? Fundaram um PT, depois precisava fundar uma central sindical. Porque não dá para você fazer política sindical sem você estar ligado à questão política municipal, em relação tanto aos funcionários públicos. Vou citar um caso aqui, os condutores, né? O condutor, ele leva o bancário, leva o dono de casa, leva o jornalista, leva o comerciário. Enfim, são categorias que nós temos que lutar. E hoje é difícil você fazer política se você não tiver política sindical, se você não estiver ligado à política partidária, né? E como o Luciano bem disse, alguns partidos de esquerda recepcionam bem a gente. Eu já estou tendo até essa perspectiva de que nem todos os prefeitos ou candidatos a prefeito, Jefferson, eles vão receber a plataforma da classe trabalhadora. Isso é claro. Dos nossos campos, do PT, PCdoB, enfim, os partidos aliados aí ao governo Dilma, já tive algumas sinalizações de que os prefeitos, os pré-candidatos, receberão para que nós possamos entregar isso para ele. Agora, outros realmente nem sinalizam. Né? Um exemplo claro, o que aconteceu na eleição passada em São Paulo. Né? A Marta recebeu da CUT, outros candidatos a prefeito receberam da CUT, o Serra não recebeu, e, enfim, é outra forma de pensamento. Então, na minha avaliação é isso. A política sindical tem que estar acompanhada da política partidária. Por exemplo, o movimento sindical, ele exerce, para as pessoas entenderem que estão assistindo, o que nós chamamos de controle social. Então, o movimento sindical também é parte do controle social. Então, quando você, por exemplo, nós estamos aí discutindo a questão do Código Florestal. Então, todo movimento sindical que tem essa ação, ele vai tentar fazer uma forma de pressão pelo veto ou não no Código Florestal, como que se dá essa negociação. E não é diferente quando nós tratamos, por exemplo, a questão da saúde de uma cidade. Então, quando um prefeito ele se compromete com uma carta de intenções, depois nós vamos chegar para ele e cobrar a fatura. Nós vamos dizer, olha, aqui tinham 13 pontos que você se comprometeu a cumprir. Regulamentar o horário do comércio, né, que para nós é de suma importante. Então, quer dizer, o cara vai ter que defender na Câmara, lá dos vereadores, uma posição que seja favorável aos trabalhadores comerciários. Um outro ponto lá, a segurança do trabalhador bancário. Como que fica a questão da segurança do trabalhador bancário? Então, um ponto que o prefeito ele vai se comprometer, porque a prefeitura tem guardas municipais, as guardas municipais elas devem estar nas regiões, você tem uma demanda maior, tem um fluxo de dinheiro, por exemplo. Como que fica a questão do transporte, por exemplo? Será que vai ter mais linhas de ônibus atendendo as localidades? E aí, a gente conversa com o trabalhador todo dia, sabe onde o cara precisa que tenha uma linha de ônibus atendendo. Né? Nós estávamos falando aqui com o pessoal da técnica, antes do Valdir chegar, sobre alguns morros que tem aqui na cidade de Osasco, Valdir. E a maioria dos políticos se capitaliza disso, vai lá naquela região, faz um lobby político, mas na verdade é exatamente isso que quer fazer, só marketing. E de prático nada. E aí o controle social, que são os sindicatos, né, as ONGs e todo o terceiro setor aí organizado, ele vai até esse político e diz, olha, você disse que ia fazer. Então, não venha fazer marketing com o nosso nome, não, porque senão a gente vai
bater em você depois, mais na frente. Né? É verdade. Então, assim que a gente só espera que o político não volte atrás e que assinou meramente um papelzinho como um conhecido pré-candidato aí chegou a afirmar. Luciano, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta com mais programa TV Secor. Fique aí. Venha conhecer o Mercado Municipal de Osasco. Aqui você encontra frutas, legumes e verduras, secos e molhados, peixes, aves e tudo para a sua feijoada, além dos mais variados cortes da carne. No Mercado Municipal de Osasco, você também encontra utensílios domésticos, tudo para cães e gatos, tabacaria, presentes e flores. Venha saborear o famoso lanche de mortadela e o delicioso pastel de bacalhau. Mercado Municipal de Osasco, Praça 21 de Dezembro, próximo ao Largo de Osasco. Is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, transmitido aqui no canal 6 da NET e também em www.tvosasco.com.br. Hoje conversando com o Valdir Fernandes, que é coordenador da subsede Osasco da CUT e coordenador da Macro Região Oeste do PT, junto com o Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. Valdir, nós falamos aí no primeiro bloco a respeito da plataforma dos trabalhadores, você falou da organização dos trabalhadores da CUT, né, como pretende a partir do Congresso, as diretrizes aí. Agora, a região ela tem algumas características, uma delas é o trânsito bastante, vamos dizer assim, livre entre as centrais, tem uma conversa bastante próxima das centrais de trabalho, conjunto dos trabalhadores. E quais são os desafios para juntar todas essas centrais, manter aí a linha ideológica da CUT e ter novos benefícios, novas garantias para os trabalhadores? É uma pergunta delicada, mas eu acho que o movimento sindical da região ele foi amadurecendo. Esse amadurecimento aconteceu devido às conversas, né? Eu acho que antigamente se utilizava muito o radicalismo, né, de ir para cima, formar chapa, disputar sindicatos. Os comerciários foi prova disso, os bancários foi prova disso. 2 vezes tentaram fundar sindicato dos bancários aqui. Enfim, mas eu tenho entendimento enquanto CUT de que nós estamos avançando muito. Esse avanço se deu através do Conselho Intersindical. O companheiro Góes, que para mim é um professor de política sindical, né, aprendi muito com ele. E esse avanço se dá nessas questões aí de alguns compromissos firmados. Um dos compromissos que eu acho que foi fantástico foi as últimas festas do trabalhador, que aconteceu em Osasco, do qual todas as centrais da nação participaram. CUT, Força, o GT, Nova Central Sindical, a CTB e a CGTB participaram. Então, acho que é um desafio para mim, é aquilo que eu falei para vocês. Eu acho que eu vou procurar visitar todos os sindicatos, todos, CUT, né, depois os das demais centrais, e procurar avançar nesse campo, respeitando os limites, respeitando os desafios colocados a cada central, mas a CUT tem a sua proposta, a CUT tem as suas diretrizes, e nós vamos, enquanto dirigente cutista, vamos tentar seguir essas diretrizes, né? Se é para fazer uma disputa, nós vamos fazer. Se é para fazer um diálogo com a sociedade, nós vamos fazer. Se é para fazer a luta política, nós vamos fazer. Por exemplo, o Luciano acompanhou bastante a luta contra os pedágios, o Jefferson. Inclusive, foi tema de pauta desse programa, que eu até assisti na TV Secor, pelo site dos comerciários. Eu assisti que foi tema de pauta. Então, é uma coisa que prejudica. Por exemplo, eu vou citar o caso dos bancários. O bancário que trabalha lá no núcleo Alphaville do Bradesco. Para ele ir e voltar todo dia, ele vai pagar R$6,40 de pedágio. Então, nós entramos nessa luta. Eu acho que a CUT deu o recado, né? não só nesse tema, mas também no tema dos pedágios da Castelo Branco. E acho que a CUT participou.
É um desafio para mim, da Nova, mas eu vou precisar muito da ajuda dos comerciários, principalmente da Aninha, né, para tocar essa luta aí. É um novo desafio para mim, eu até coloco para as pessoas, né, me deram mais trabalho, né, apesar de que eu gosto do que eu faço, além de coordenar a macro-região do PT, também coordeno a CUT. Mas a nossa ideia é avançar nessa luta, respeitando as demais sindicais, as demais centrais sindicais. E aqui, onde tiver uma luta em comum, nós vamos fazer. Onde tiver lutas particulares, também nós vamos fazer. O importante e premissa da CUT é essa, defesa do trabalhador. Né? Agora, a gente falou da subsede CUT, mas você assumiu a macro-região oeste do PT, do Partido dos Trabalhadores, no momento também de fogo e rabo de foguete, né? Às vésperas de uma eleição, com o desafio de organizar essa eleição e organizar o partido na região, fazer a ligação com as esferas superiores aí, estadual e nacional, né? É um outro grande desafio, né, Rogério? Nós pegamos um trabalho feito pelo companheiro Valdir Roque, é um companheiro que realmente é um militante do PT, né? É um grande professor em política também. Mas assumimos aí com o compromisso de fazer o PT crescer. Das 16 cidades que compõem a macro, Osasco, nós vamos ter candidatura própria em 11. Né? Ontem nós fechamos o apoio ao Clodoaldo em Bugaçu, no domingo. Falta só a Santana de Parnaíba, né? Que é o município que nós vamos estar conversando, porque lá o PT não se preparou. Lá existem duas coligações, dois partidos disputando. O Silvio Petioli, atual prefeito, vai disputar a reeleição pelo DEM, e o César Marmo, que é o opositor do Silvio, pelo PSDB. E o PT, no último congresso, ele tirou uma resolução, que o PT não vai fazer coligação nas cidades acima de 150 mil habitantes, com o PSDB, com Democratas e com o PPS. Então, Santana do Parnaíba, nós vamos buscar tentar lançar um candidato. Né? Apesar do tempo curto, que ontem já começou, segundo o calendário eleitoral, a discussão das convenções partidárias, né? E nós vamos avançar. Mas nós estamos indo bem. Em Osasco, nós vamos apoiar o João Paulo Cunha para a Associação do Emílio. Em Carapicuíba, o Sérgio Ribeiro é nosso candidato. Em Barueri, o companheiro Ronaldo do PT, atual presidente do PT, vai disputar lá também. Lá o PT fez uma opção, né, Luciano? Nós íamos apoiar o Giorantes, mas devido a essa resolução, recuamos e lançamos a candidatura do companheiro Ronaldo. Em Taboão da Serra, o companheiro Wagner Dexter, é o candidato a prefeito nosso, é vereador da cidade. Em Budas Artes, nós vamos ir para a reeleição com o Chico Brito. Inclusive, ontem saiu na Folha de São Paulo uma matéria minha, né? Eu brinquei com um jornalista e ele colocou na matéria, de que em Budas Artes nós vamos ganhar por WO, porque lá não tem adversário, né? Tem um candidato do PSDB. Em Itapecerica da Serra, nós temos o Zé Maria, que é um companheiro também, um vereador em primeiro mandato, fez um trabalho excelente. E, para nossa surpresa, a pesquisa ele apareceu na frente do candidato do prefeito. O candidato do prefeito é o Chuvisco, do PMDB. O Zé Maria aparece na frente, isso com um mandato de vereador. Em Bugaçu, vamos apoiar o Clodoaldo. Em São Lourenço da Serra também vamos apoiar o companheiro Fernandão, do PMDB. O vice lá vai ser do PT. Em Juquitiba, estamos nas últimas tratativas, se apoia a atual prefeita Cida, que vai para a reeleição, ou se o PT lança um candidato. Em Piramos buscar a reeleição do Bananinha, né, que é um companheiro que surpreendeu muito a nós. Em Santana de Parnaíba, essa questão, vamos buscar uma lançamento de candidatura. Tá, negociação. Em Cajamar, como o Luciano me disse, a única mulher candidata é a Paula Rivas, que está bem. Está bem na pesquisa, o PT fez uma opção de lançar ela e está caminhando bem. Né? Dessas regiões todas, acho que o PT deve bem. Em Vargem Grande Paulista, eu tinha acabei esquecendo, Vargem Grande nós vamos apoiar a reeleição do Roberto Rocha, que é um companheiro do PSB, e lá o PT nem vice vai ser. Nós entramos no entendimento do que é importante em eleger ele. E Cotia nós vamos lançar o companheiro Calunga, né? O Calunga, parece que o PT está conversando com mais um partido político, e o Calunga é ponto de honra para nós apoiarmos ele lá. Porque a grande luta do PT na região vai ser contra o PSDB. E lá o Carlão Camargo, atual prefeito, ele é o coordenador regional do PSDB. Então é ponto de honra para nós apoiarmos o Calunga lá na cidade de Cotia. Esse é um trabalho forte lá em Cotia. Bastante, bastante. Inclusive, nós estamos aí se preparando. Ontem começaram as convenções. Nós estamos aí com algumas agendas, né? Só faltam certos detalhes. Nós vamos para o Mercadante, Alexandre Padilha, companheira Marta Suplicy e outros companheiros do PT que possam vir agregar as nossas campanhas. Nós vamos trazer para cá. Porque o que está em jogo nessa eleição? O diferencial que o PT fez. Os comerciários é prova disso. Depois até o Luciano acho que poderia falar sobre isso. O comércio cresceu, as vendas cresceram, tudo cresceu. Foi mágica? Não, foi a política econômica do governo Lula. E a Dilma está dando continuidade. Ou seja, são 10 anos do governo democrático popular que as pessoas começaram a perceber a diferença. E acho que é um avanço fantástico nisso e nós pretendemos aí das 11 cidades buscar a eleição dos companheiros e aumentar, né? Ontem, lendo uns jornais jornais de circulação, eu percebia, né, que a famosa questão do cinturão vermelho, que o PSDB quer quebrar. Vai ser difícil porque a população reconhece o esforço, o trabalho das pessoas. Eu faço um parênteses aqui. Cinturão vermelho por quê, Valdir? Das 19 cidades, das
das 15 cidades da região metropolitana, pega aqui a região de Osasco, a região de Guarulhos, a região do ABC, 15 cidades o PT administra 9 prefeituras. Né? Então isso foi dito pelo próprio presidente do PSDB na época, que é o Cinturão Vermelho. E nós avançamos muito, né, nessa região. Por isso que é dito como Cinturão Vermelho. E aqui na nossa macro nós queremos avançar. Nós temos 5 prefeituras e uma vice. Nós estamos avançando. Nós queremos avançar, queremos chegar a 7, 8, talvez 9 prefeituras. E para isso vou me desempenhar, aquilo que eu disse a vocês no feriado, ficamos trabalhando, visitamos cidades, participei dos encontros. A nossa ideia é realmente ir para cima e mostrar para a população os dois tipos de política. A política do PT, que favorece o trabalhador, e aí tem muita ligação com as centrais, e a política do PSDB, que foi o tempo de arroz, foi o tempo de desemprego, eu lembro dos comerciários, até ofereciam um café da manhã para os desempregados aqui na estação de Osasco. Não, Luciano, formava aquela fila imensa. É uma coisa que até nos arrepia, porque às vezes a pessoa, por necessidade de sobrevivência, ele buscava um pãozinho e um café com leite, né? O Valdir trouxe aqui para a gente, mostrar para os telespectadores, sem muito cuidado, mas eles podem acessar provavelmente aqui da macro, né? O jornal Identidade, que é um veículo aí remodelado, né, para fazer a comunicação com o militante aí do partido. Agora, é difícil organizar todas essas situações, né, porque cada cidade tem uma realidade, cada cidade tem a sua candidatura, as suas alianças, o arco de alianças, é difícil organizar isso. É difícil, porque em alguns municípios pequenos você joga muito com a questão da vaidade do militante. Porque ele quer ser prefeito, porque ele acha que é o diferencial do PT. E aquilo, eu me baseio em cima da 4ª resolução do partido, né? Que é lançar candidatura própria em alguns municípios. Inclusive, Robson, me perdoe, esqueci de falar de Itapevi. Itapevi, a Ruth, né, que é uma companheira do PT, foi 2 vezes prefeita e ela optou por lançar o vice dela, Jacinta Deu, e lá nós garantimos o Cláudio como vice, né? É complicado porque às vezes vocês varrem vaidades pessoais. E vaidades é difícil você lidar. Em alguns casos, tipo, a resolução pregava o seguinte: buscar a unidade do partido. Para isso foram muitas reuniões, foram noites intermináveis, foram documentos, enfim, foram recursos que o PT estadual julgou, foram debates políticos. Infelizmente, quando você não chega a um consenso, você vai para as prévias. Aconteceu prévias em Barueri, o qual o companheiro Ronaldo ganhou, e também lá em Bugaçu, né, para decidir se o PT lançaria a candidatura própria ou apoiaria o Clodoaldo. É trabalhoso, mas você sabendo lidar com a vaidade das pessoas, acho que é possível avançar. Consegue chegar a um consenso, né? Consegue chegar a um consenso. Nós já temos aqui algumas perguntas dos telespectadores. Aproveitar que antes que o programa caminhe, estão caminhando aí para o encerramento. Mas o José Soares de Osasco pergunta o seguinte: a presidente Dilma Rousseff vetou 2 artigos da Lei Geral da Copa que foram propostos pela CUT, o 59 e 60, que tinham como objetivo impedir a precarização das relações de trabalho e o abuso de voluntários que trabalharam na Copa. A Copa é um assunto delicado, né, Valdir? Vai ser um momento de muitas novidades no Brasil e tem que avaliar com cuidado tudo que vai ser feito para não precarizar as relações de trabalho, não é isso? Sem dúvida. Você percebe em vários estádios aí ocorreram greves trabalhadores. O que a CUT tem como premissa? A defesa do trabalhador. Às vezes você vê que uma licitação, uma empresa de licitação, vamos colocar aqui a questão do Maracanã, ganharam 12 empresas, inclusive a Delta, né? Ganhou lá, mas você percebe, Luciano, que a precarização do trabalho é muito grande. O alojamento que eles dormem são lugares horríveis, enfim, a própria alimentação deles, então é complicado. Eu até vou procurar me aprimorar enquanto a pergunta do José Soares. Vou procurar me inteirar sobre esses artigos, mas realmente a CUT propôs pelo seguinte: é impossível você tocar grandes obras e você não ter, no mínimo, as condições de trabalho do cidadão. Agora, aquilo, a Copa do Brasil vai deixar o Brasil em evidência fantástica, porque é um movimento que acontece no mundo inteiro, apesar de ser um evento privado, né, Luciano? Não é um evento público, é um evento privado. O que cabe ao setor público? Você, infraestrutura local, criar os meios para que as pessoas cheguem ao estádio, enfim, e outra, um lance importante que vai trazer muito turista para o Brasil. E o Brasil aí, ele está sendo visto aí depois do governo Lula, né, que deu uma injeção de ano na Embratur, criou o Ministério do Turismo, deu uma injeção muito grande. Fora isso, tem as Olimpíadas 2016. É um grande desafio, mas a CUT realmente apoia a greve desses trabalhadores, porque nós vemos aí, quando há precarização do trabalho, a CUT sai na defesa deles, sem dúvida. E, assim, uma outra situação, você percebe que muito nós tivemos aqui o pessoal da Constituição Civil falando um pouquinho, né? Muito do que o internauta ele colocou trata da questão da Constituição Civil, mas, por exemplo, nós também representamos a nossa confederação serviços de hotelaria. Então, todo o setor de hotelaria, na semana que passou agora, nessa semana que passou,
tiveram vários fóruns de discussão do setor de hotelaria. E o nosso segmento também, que é o segmento da CUT, está nesta semana, Jefferson, para tirar vários encaminhamentos e deliberações que depois vão ser também negociados com o governo para fazer a interface com essas questões legais que estão colocadas aí da Copa. Então, na verdade, assim, dizer para o internauta que, mesmo com o veto, não tem muita coisa definida ainda. Então, ainda tem uma pauta de trabalhadores que está sendo discutida amplamente pelos trabalhadores de uma forma geral. Então, tem muitos segmentos. Você pega hoje, por exemplo, não só a construção civil, como a construção civil é a ponta do negócio, porque é o que está em evidência agora, né? É o que está em evidência agora. Mas depois você tem todo um setor, por exemplo, de turismo e hotelaria, que nós colocamos também, e diversos segmentos que vão estar relacionados com a questão da Copa. Então, esse é um grande desafio para as centrais e para os trabalhadores em geral também. É verdade. Senhor, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou agradecer aqui ao Valdir, convidado para vir outras vezes para conversar conosco aqui, para falar dessa experiência. Tem vários temas aí que nós podemos ter abordado. Agora começaram a ter as perguntas internautas, acabou nem sobrando muito tempo aqui para os internautas, mas a gente vai repassar para vocês essas questões e elas podem ser respondidas aí de uma outra forma. E passar a palavra para o Luciano, que vai fazer algumas considerações aí, né, Luciano? Só queria lembrar para as pessoas que estão nos assistindo que o Sindicato Comerciários, ele é um sindicato que ele não trabalha com uma bandeira específica, ou partidária, ou de segmento. Nós somos filiados à CUT, né? Mas nós não fazemos acepção de nenhuma outra central, nós temos um bom relacionamento com todos. Todos os partidos políticos também têm uma abertura para participar do nosso sindicato, estar presente. Então, nós não temos ojerias com nenhuma ideologia. Então, o sindicato é um sindicato livre, o trabalhador não tem bandeiras políticas, a gente prima por trabalhar com todos os segmentos da sociedade de uma forma democrática também. Pai, tá dado o recado aí, porque a gente aproveitou que o Valdir é as duas coisas, né? É da CUT e é da coordenação da marca. Boa posição. Obrigado, Valdir. Obrigado, Luciano. A gente fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato todas as vantagens de ser associado em www.secor.org.br. E a gente aguarda você na próxima semana. Até lá.